Olá, professor Anderson Carvalho. Vamos para mais uma videoaula. Nesta aula eu vou estar explicando o conteúdo do plano de estudo do tutorado de matemática do nono ano, volume 2, 2021, semana 4. Então vamos lá. Na semana 4, a unidade temática álgebra, objeto de conhecimento, razão entre grandezas de espécies diferentes, grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Habilidades. A 7. Resolver problemas que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, como velocidade e densidade demográfica. Habilidade 8A. Resolver problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação, em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas. Habilidade 8B. Elaborar problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação, em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas. Conteúdos relacionados: razão, proporção, proporcionalidade direta e inversa, unidades de medida de velocidade, tempo e espaço, densidade demográfica, resolução de problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, resolução de problemas utilizando a propriedade de proporcionalidade que diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Tema: razão e proporcionalidade. Querido estudante, iremos estudar nessa semana a razão entre grandezas diretamente e inversamente proporcionais e proporcionalidade. Esses dois assuntos são de grande importância no nosso dia a dia. Falamos, por exemplo, um carro está a 80 km por hora. Determine uma determinada cidade tem muitos habitantes morando juntos, densidade demográfica alta. Se colocarmos mais pessoas trabalhando, o serviço será feito mais rápido, etc. Frases como essas têm como cálculo razão ou proporção. Vamos começar. Atividades. A razão cria uma comparação entre duas grandezas. Para fazermos isto, dividimos a primeira grandeza pela segunda grandeza, ou podemos colocar em forma de fração. Vamos aos exemplos. Um carro percorre 80 km em uma hora. Primeiro faremos a fração e depois dividimos o numerador pelo denominador. Então, velocidade, 80 km por hora. Então 80 km dividido por 1, que é igual a 80 km por hora. Você deve ter pensado, vejo isto a toda hora. Sim, mas como disse antes, é um assunto que você conhece. 80 km é uma grandeza de distância e uma hora é a grandeza de tempo. Quando dividimos a distância pelo tempo, temos o que chamamos de velocidade. Portanto, a razão entre distância e tempo é velocidade. Vamos falar de densidade. Uma determinada cidade tem 2 milhões de habitantes, em uma área de ocupação de 320 km². Determine a densidade demográfica dessa cidade. Então, densidade é a quantidade de habitantes pelo quilômetro quadrado que essa quantidade de habitantes ocupa. Então, 2 milhões de habitantes dividido por 320 km². Então, dá o quê? 6.250 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Então, a cidade tinha 2 milhões de habitantes e a área de ocupação, 320 km², que é da cidade, Então, a quantidade de habitantes dividido pelo quilômetro quadrado da cidade deu o quê? Um total de 6.250 habitantes por quilômetro quadrado da cidade. Observe acima, no exemplo acima, habitante é uma grandeza e quilômetro quadrado é outra grandeza. Quando determinamos a razão, que é a divisão,
entre essa quantidade de habitantes e a área do terreno, temos a densidade demográfica. Escala de mapa. Um topógrafo profissional que faz medições de terrenos, né? Então, o topógrafo é o profissional que faz as medições de terreno. Precisa fazer um mapa de um terreno rural, uma fazenda. Para fazer o mapa, ele decide que 5 km medidos no terreno serão representados no mapa por 1 centímetro. Determine a escala desse mapa. Primeiro devemos colocar as medidas em centímetros. Logo, 5 km é igual a 500 mil centímetros. Então, 1 para 500 mil, né? Então, 1 quilômetro é igual a quê? A 500 mil centímetros, não é isso que ele falou? Primeiro devemos colocar a escala, as medidas em centímetros. Então, logo 5 quilômetros é igual a 5 mil centímetros, né? Então, ele falou que para fazer isso, ele decidiu colocar 5 quilômetros medidos no terreno serão representados no mapa por 1 centímetro. Então, vai ficar o quê? 1 para 500 mil. Isto representa a escala de um mapa. Normalmente é escrito em forma de divisão com 2 pontos no meio. Quando escrevemos uma escala, não efetuamos a divisão. Nesta escala, temos que a cada centímetro desenhado no mapa corresponde a 500 mil centímetros do terreno. Podemos também escrever a escala usando a unidade de medição. Porém, é necessário colocar as unidades de medição. Então, aqui, 1 centímetro por 5 quilômetros. Então, é 1 por 5, né? Então, vai ficar o quê? 1 centímetro é igual a 5 quilômetros. Nesse caso, entendemos que a cada 1 centímetro no mapa corresponde a 5 quilômetros do terreno. Porém, não é o método usual. Então, ele vai fazer o mapa para representar, né, cada 1 centímetro lá do desenho, né? Você vai fazer um retângulo. Então, cada pedacinho, né, cada 1 centímetro equivale a 5 quilômetros. Razão centesimal ou porcentagem. Essa, com certeza, você escuta quase todos os dias. Por exemplo, 10%, 8%, 7,35%, que é 7 inteiros e 35 centésimos, né? Por cento. Então, 10% é 0,1 ou 10%, que é a mesma coisa, né? 8% é a mesma coisa que 0,08 ou 8%. E 7,35%, que é a mesma coisa que 0,0735 ou 7,35%. Portanto, a razão centesimal é a razão cujo denominador é 100. Então, cujo denominador é 100, então a razão é centesimal. Concluímos, então, que há várias formas de representar uma razão, ou seja, por um número, por uma fração, indicando uma divisão ou colocando o símbolo, no caso, porcentagem, né? Como vimos, a razão é a divisão de duas grandezas. Já a proporcionalidade é a igualdade entre duas razões de mesma unidade. Veja os exemplos. Um carro percorre 80 km em uma hora. Se ele percorrer 160 km, quanto tempo levará? Então, 80 km ele percorre em uma hora. 160 km, a gente não sabe, então, interrogação. O que a gente vai fazer aqui? 80 está para 1, assim como 160 está para x. Nós vamos multiplicar em plus. Tá? Então, 80 vezes x vai ficar o quê? 80x, 160 vezes 1. 160 vezes 1. Então, aqui, 80x é igual a 160 vezes 1, que é igual a 160, não é isso? Então, x é igual o 80 que está multiplicando x, né? 80 vezes x, que é a mesma coisa que 80x. Esse 80 que está multiplicando x vai passar para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 160 dividido por 80. X é igual a 2, né? Então, 2 horas. Note, primeiro fizemos a igualdade de razões e depois resolvemos. Olha aqui, outro exemplo. A cidade A tem 2 milhões de habitantes em uma área de ocupação de 320 km².
A cidade B tem a mesma densidade demográfica da cidade A, com 93.750 habitantes. Qual é a área do terreno B? Então, aqui, 2 milhões de habitantes por 320 km². E da cidade B, 93.750 habitantes por x km², que a gente não sabe. Então, o que acontece aqui? Vai ficar o quê? 2 milhões sobre 320 é igual a 93.750 sobre x. Então, multiplicando em cruzão, 2 milhões vezes x é igual a 93.750 vezes 320. O que acontece aqui? Nós vamos multiplicar aqui, né? Esses dois aqui, ó, 93.750 vezes 320, que vai dar 30 milhões. O que acontece agora? Esse 2 milhões que está multiplicando x, ele vai passar o quê? Dividindo, né? Então, x é igual a 30 milhões sobre 2 milhões, x é igual a 15 km². Então, a área, né, dessa cidade B aqui, ó, que tem 93.750 habitantes, né? Quer saber qual é a área do terreno B? Então, a área do terreno B é de 15 km². Lembre-se de colocar a unidade de medida, nesse caso, km², né? Observe também que para manter a mesma densidade demográfica, se diminuirmos a quantidade de habitantes, a área do terreno também diminui. Quando isso acontece, dizemos que temos uma proporcionalidade direta, ou seja, se uma grandeza aumenta ou diminui, a outra aumenta ou diminui, respectivamente. O mapa de um terreno rural foi confeccionado na escala de 1 para 500 mil. Um engenheiro foi contratado para fazer uma estrada em linha reta, do curral até a casa do fazendeiro. Esse engenheiro mediu no mapa 0,8 centímetros do curral até a casa do fazendeiro. Determine a distância em quilômetros do curral até a casa do fazendeiro. Lembre-se, a escala está em centímetros, não é isso? Então, a escala é a medida do mapa dividido pela medida do terreno. Então, 1 centímetro dividido por 500 mil centímetros, que é a escala que já tinha dado, é igual a 0,8 centímetros sobre x, né? Que a gente não sabe aqui, a gente quer saber os centímetros aqui, né? O comprimento lá. Então, o que acontece? Aí nós vamos, né? 1 está para 500 mil, assim como 0,8 está para x, o que queremos saber. Então, uma vez x vai ficar o quê? X vai ficar o quê? 500 mil vezes 0,8. Então, x é igual a 500 mil vezes 0,8. Multiplicando, né? 500 mil vezes 0,8, x é igual a 400 mil centímetros. Observe a importância de colocarmos a unidade de grandeza, pois o exercício pede a resposta em quilômetro. Então, 400 mil centímetros, voltando à vírgula, né? A vírgula está aqui, ó. Nós vamos voltar 5 casas para transformar para quilômetros. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar o quê? 4 quilômetros. X é igual a 4 quilômetros. Uma pessoa de 1,60 m projeta uma sombra de 0,80 metros. No mesmo momento, uma árvore projeta uma sombra de 5,1 metro. Qual é o tamanho aproximado da árvore? Então, o objeto e a sombra, né? A pessoa projeta uma sombra, né? A pessoa de 1,60 m projeta uma sombra de 0,80 metros. Então, 1,60 m sobre 0,8 metros. Aí quer saber a altura da árvore, não é isso? Então, vou colocar aqui x. E a sombra que ela produz, 5,1 metros. Né? Eu não sei a altura da árvore, quero saber. Então, vai ficar o quê? 1,6 sobre 0,8. A altura da árvore que eu não tenho vai ficar x sobre a sombra que ela produz. Né? Então, 5,1. Multiplicando em cruz, ó, x vezes 0,8. Então, 0,8 vezes x é igual a 1,6 vezes 5,1. Então, 1,6 vezes 5,1 vai dar 8,16.
Então, esse 0,8 que está multiplicando x vai passar para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 8,16 dividido por 0,8. X é igual a 10,2 metros. Então, a altura da árvore é de 10,2 metros. Em exercícios como esse, é necessário decidir se fazemos objeto dividido pela sombra ou a sombra dividido pelo objeto. Eu optei por objeto dividido pela sombra. Gostaria que você tentasse fazer sombra dividido pelo objeto. A resposta será a mesma. Então aqui vocês podem, fazer dessa forma. Inverter aqui, ó. Em vez de ficar objeto sobre sombra, sombra sobre objeto. Tá joia? Bom, espero que vocês consigam, fazer essa parte aqui. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários do canal que eu volto e explico novamente. No próximo vídeo, eu volto explicando os exercícios, a gente dando uma resolução lá para poder vocês compreenderem bacana. Tá joia? Muito obrigado a todos.